Vamos dar início à apresentação remota do Dr. Gustavo Alba Rosa, da Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação. Bom, boa tarde a todos, creio que me estarão a ouvir e a ver, presumo. Antes de mais, boa tarde. Como me disse a professora Ana Cristina Perdigão, teria todo o gosto em poder estar a fazer esta apresentação ao vivo, mas de facto tenho estado em isolamento e portanto não é possível. De qualquer maneira, não queria deixar de agradecer a oportunidade de aqui estar e naturalmente felicitar todos os intervenientes da sessão de hoje, porque realmente durante o dia inteiro assisti aqui a intervenções brilhantes, aprendi muito e por isso mesmo queria também agradecer essa oportunidade. Prometo que não vou falar durante uma hora como estaria no programa, estamos um pouco atrasados e depois de uma sessão tão rica como esta que temos estado a ter, com tantas intervenções e acima de tudo focada nas universidades europeias, eu venho quase aqui a apresentar os parentes pobres. De qualquer maneira, prometo ser breve, o objetivo é apenas dar-vos a conhecer de algum modo aquilo que o programa permite ainda para o ensino superior, para além das universidades europeias. Sabemos que as universidades europeias são de algum modo o topo do nível de compromisso e de complexidade que o programa Erasmus pode proporcionar a uma instituição de ensino superior, mas existem outras formas de iniciarmos ou de aprofundarmos as nossas iniciativas de cooperação institucionais e é isso que eu trago hoje aqui e que venho apresentar. De qualquer maneira, terei que o fazer de forma mais ou menos ágil, mas com a indicação de que a apresentação que aqui trago hoje depois ficará ao dispor de cada um de vós, caso entendam que ela é pertinente. Então, sem mais delongas, passaria então a avançar para as restantes ações centralizadas do ensino superior. Portanto, para além das universidades europeias, nós temos, eu destacaria 4 ações centralizadas e são essas que aqui trago hoje e que estão de algum modo distribuídas pela ação-chave 2, que como saberão está organizada em 3 tipos de parceria, em função da sua complexidade e também dos níveis de integração que são expectáveis por parte de cada parceiro. As parcerias de cooperação, onde encontramos os projetos de capacitação do ensino superior, é uma ação que tem origem no antigo programa Tempos e que esteve um ano em suspenso e regressa agora para 2022. As parcerias de excelência, onde se inserem também as universidades europeias e ainda as ações Erasmus Mundus, que dentro portanto, desta ação encontram os mestrados conjuntos, e por último as parcerias de inovação, que trazem para este ano 2022 também uma nova tipologia de projeto, que são os projetos orientados para o futuro, ou os Forward Looking Projects, e ainda as alianças para a inovação, que na fase anterior tinham uma designação de alianças para o conhecimento. Apenas para que se perceba, a estrutura do Erasmus para o ensino superior tem este aspecto. Dentro das 3 ações-chave, hoje vamos abordar acima de tudo a ação-chave 2 e em concreto vamos abordar as parcerias de inovação e parte das parcerias de excelência e de cooperação, como eu referi há pouco. Não vou demorar muito, e para que se perceba apenas o âmbito de ação do Erasmus, muitos de vós já saberá isto, o Erasmus era originalmente um programa direcionado para o espaço europeu, mas hoje em dia, como já temos vindo a perceber, é um programa com uma ambição de internacionalização a todos os níveis, e essa ambição e essa internacionalização começam, acima de tudo, através do ensino superior, e hoje em dia já de forma mais óbvia também noutros setores do programa, como seja, por exemplo, o setor do ensino profissional. De qualquer maneira, eu só trago este slide para que se perceba que em vários projetos é possível uma participação de parceiros de países do programa, que são 33, estes que estão aqui mais ou menos enumerados, onde não se inclui o Reino Unido por motivos óbvios, e noutras tipologias de projeto temos a possibilidade destes países do programa trazerem para o seio da sua parceria países parceiros de qualquer parte ou região do globo. E, portanto, temos esta dicotomia ou esta dupla definição de Estados, desde logo Estados membros, sejam associados do programa ou que são associados do programa, ou então Estados-membros da União Europeia, que são aquilo que nós designamos de países do programa, e depois todos os outros, o resto do mundo, que são os designados países terceiros ou países parceiros. Começando, em concreto, pela ação da capacitação do ensino superior, parcerias de cooperação. Esta ação-chave tem um prazo de candidatura nesta fase que já é curto, é no dia 17 de fevereiro, e o que nós ouvimos hoje aqui, se há algo que nós aprendemos ao longo da sessão de hoje, é que este tipo de candidaturas, ou pelo menos uma candidatura a uma universidade europeia, ou há determinado tipo de candidaturas que não devem ter
pouca antecedência na sua preparação, porque não vão compensar, o trabalho que vamos ter não vai com certeza compensar em termos de resultado e, portanto, e também porque o objetivo destes projetos é o de terem um impacto realmente estrutural, ou muitas vezes que seja pelo menos um impacto profundo nas instituições, e portanto isso implica algum trabalho, e como nenhum destes projetos é um projeto único e exclusivamente nacional, talvez tenhamos uma exceção pelo meio, implica que consigamos trabalhar com os nossos parceiros e que, portanto, consigamos também preparar as propostas com essa antecedência e com esse nível de trabalho conjunto. Muito rapidamente, os objetivos são para a capacitação, como o próprio nome indica, o objetivo é capacitar, e aqui a capacitação é dirigida aos países terceiros, ou seja, podemos de forma sintética dizer que o objetivo desta ação é, de algum modo, exportar aquilo que são os modelos, as políticas, os sistemas, ou o modo como eles estão organizados nos 33 países do programa e, portanto, conseguir uma exportação, uma transferência desses elementos de referência, ou dessas boas práticas para países terceiros, e em concreto com especial enfoque para os países da vizinhança, portanto o sul do Mediterrâneo, o Próximo Oriente, as antigas repúblicas da União Soviética, por exemplo, todas estas regiões que circundam o grupo de países do programa, mas muito sucintamente em termos de objetivos, capacitar esses países para aumentar a qualidade daquilo que é a sua oferta em termos de ensino superior, promover e melhorar o nível de competências e de empregabilidade dos estudantes desses países, promover também uma política de educação inclusiva, ou pelo menos partilhar aquilo que são as boas práticas que temos nessas matérias, e também, em função do tipo de projeto que podemos ter, aumentar as capacidades não só das instituições de ensino superior desses países, mas também das suas autoridades em matéria de educação e, em concreto, do ensino superior. Em termos de atividades, fazer aqui um reforço, as atividades dos projetos devem ser orientadas para beneficiar os países terceiros, ou seja, é óbvio que as entidades dos países do programa beneficiam, mas o objetivo é, acima de tudo, transferir um benefício de forma evidente para esses países. Existe uma série de atividades de cooperação, de intercâmbio de comunicação que são possíveis de realizar e, como é óbvio, como todos os projetos, têm que ter um valor acrescentado. Temos aqui, dentro destes projetos, várias vertentes de projeto. Uma delas, a primeira, promover o acesso à cooperação no ensino superior, onde se pretendem, acima de tudo, projetos de pequena dimensão e que são essencialmente focados nas instituições. Portanto, o objetivo é intervir ao nível de uma instituição de um país terceiro, projetos com duração de 24 a 36 meses e um financiamento que pode variar entre 200 mil e 400 mil euros. Uma segunda vertente de projetos, as chamadas parcerias para a transformação no ensino superior, e aqui este tipo de projetos já pretendem ter um impacto mais significativo e a longo prazo nas instituições, para que esse impacto seja depois também ou seja garantido um efeito multiplicador daquilo que seja o trabalho que venha a ser feito na instituição visada e que possa esse efeito refletir-se na sociedade onde a mesma está inserida. Projetos que podem ter uma duração de 24 ou 36 meses e um financiamento ligeiramente superior, entre 400 e 800 mil euros, e aqui depois temos dois destaques, um para a questão da inovação naquilo que são as instituições, nos programas que oferecem, nas suas abordagens em termos de aprendizagem e de ensino, e também na sua interação com o mundo empresarial, ou então a promoção de outro tipo de reformas ao nível das instituições, nomeadamente torná-las mais democráticas, mais inclusivas, rever aquilo que é a sua governança, promover o desenvolvimento de competências digitais e transversais ao nível do seu staff e ao nível da comunidade académica em geral. Ainda uma terceira vertente de projetos, os projetos de reforma estrutural, como o próprio nome indica, são projetos já com uma capacidade de impactar um pouco mais profunda, visam acima de tudo desenvolver os sistemas de ensino superior desses países e, portanto, a sua incidência não é centrando-se nas instituições, mas sim centrando-se nos sistemas e nas políticas e contribuir para uma economia que seja mais sustentável e mais baseada no conhecimento, envolvendo sempre e obrigatoriamente autoridades nacionais competentes desses países em matéria de ensino superior. São projetos que têm uma duração de 36 ou de 48 meses e que têm aqui um financiamento mais elevado, que pode variar entre os 800 mil euros e 1 milhão de euros. Em termos de parceria, em função daquilo que seja o tipo de projeto, porque o projeto pode ser direcionado apenas para um país terceiro, ou seja, o objetivo da capacitação pode estar focado apenas num só país, ou então podemos criar um projeto que esteja focado nesse processo de capacitação para mais do que um país parceiro ou país terceiro.
e, portanto, em função daquilo que seja a prestação do projeto, a parceria pode também aqui variar. Para o primeiro caso, onde o objetivo é apenas trabalhar com um país terceiro, tem que existir pelo menos um país terceiro envolvido, que será esse, e 2 países do programa, portanto, 2 do grupo dos 33, tem que existir uma instituição de ensino superior de cada país do programa e 2 instituições do país terceiro que esteja envolvido, e para o caso da vertente 3, portanto, quando o projeto é já de reforma estrutural ao nível das políticas e dos sistemas, tem que ser envolvida uma autoridade nacional competente do país terceiro. Caso os projetos sejam plurinacionais, ou seja, envolvam mais do que um país, do grupo dos países parceiros, então aí temos que ter no mínimo 2 países parceiros e 2 países do programa, e os países terceiros podem ser da mesma região ou de regiões diferentes, e ainda tem que existir uma instituição de ensino superior por cada país do programa e 2 por cada país terceiro. Neste aspecto é igualmente aqui para a vertente 3, uma vez mais tem que existir um envolvimento de uma autoridade nacional competente. Apenas para que se perceba de forma muito rápida, este tipo de projetos são avaliados, aliás, todos os que eu vou aqui hoje apresentar têm 4 categorias de avaliação, isso creio que não é novidade para ninguém. A primeira incide na relevância do projeto, naquilo que é a sua pertinência e de que modo é que ele responde a necessidades previamente identificadas. A segunda, na qualidade das atividades, de que modo é que ele é concebido em termos de programa e plano e de que modo é que vai ser implementado no tempo e em que fase está dividido. Uma terceira, qualidade do projeto em matéria de parceria, e uma quarta, em termos de impacto de disseminação, que tem que ver com a sustentabilidade que o projeto se propõe ter durante a sua vigência e para além dela. Neste tipo de projetos, para termos uma aprovação, é necessário uma pontuação mínima de 60 pontos em 100 e, em concreto, em todas estas 4 secções, temos que pontuar pelo menos metade daquilo que é a pontuação prevista. Portanto, temos para relevância 30 pontos, qualidade das atividades 30 pontos, qualidade do projeto 20 pontos, disseminação e impacto também 20 pontos. Temos aqui uma gralha, mas eu creio que não se nota muito. Bom, avançando desde já para as ações Erasmus Mundus, esta ação termina também a sua fase de candidatura a dia 16 de fevereiro, também não temos muito tempo até lá. É óbvio que não é a partir de hoje que se vai construir um processo de proposta para este tipo de ação, mas, como já foi aqui dito também repetidamente, muitas vezes as coisas já são feitas ao nível das instituições e o que falta é formalizá-las e colocá-las em conjunto com os parceiros numa proposta, assegurando uma determinada linguagem, assegurando um determinado tipo de conteúdos. E, portanto, e por isso mesmo, eu de repente passei a ter aqui um feedback, não sei porquê, mas vou tentar continuar. De qualquer maneira, avançando, as ações Erasmus Mundus têm 2 tipos. Uma delas extremamente conhecida de todas as instituições, os mestrados conjuntos Erasmus Mundus, não são uma novidade, estão aqui reforçados nesta nova fase, e uma segunda, que nós designamos de lote 2, que são as medidas de concessão Erasmus Mundus. Digamos que podemos considerar isto como uma medida preparatória daquela que é o lote 1, portanto, nós conhecemos os mestrados conjuntos Erasmus Mundus, e com esta nova fase do programa é introduzida a possibilidade destas medidas de concessão, que são, digamos assim, prévias àquilo que depois será um mestrado conjunto. Não existe uma relação direta nem uma obrigatoriedade entre as duas, ou seja, não precisamos de concorrer a um lote 2 para depois termos mais tarde atribuído um lote 1, nem precisamos de ter a ambição de desenvolver um lote 1 para nos candidatarmos a um lote 2, embora seja essa a motivação e esse o principal objetivo. Muito rapidamente, os mestrados Erasmus Mundus visam contribuir para a integração e internacionalização do espaço europeu do ensino superior, assentando no elevado grau de articulação ou compromisso entre os parceiros participantes e na qualidade dos conteúdos académicos que os mesmos providenciam ou cedem àquilo que será o mestrado conjunto. As medidas de concessão visam incentivar o desenvolvimento de programas de estudo transnacionais novos, inovadores e altamente integrados nos programas de mestrado, mas que são ainda a nível preparatório para eventualmente um futuro mestrado conjunto. Muito rapidamente, programas ou mestrados conjuntos Erasmus Mundus, em termos de caracterização, regras básicas, são programas de mestrado que têm que ser transnacionais, têm que ser disponibilizados por um consórcio internacional, que podem envolver instituições de ensino superior e também outro tipo de parceiros, sejam educativos ou não. São dirigidos a estudantes de qualquer parte do mundo e pretendem ter um equilíbrio geográfico que não permite atualmente atribuir mais de 10% das bolsas disponíveis a pessoas da mesma nacionalidade.
cada projeto terá um máximo de 60 bolsas, ainda que em função da região de origem dos estudantes que sejam recrutados ou captados possa existir a adição de até 30 bolsas adicionais. Tem uma mobilidade física obrigatória que tem que acontecer no mínimo em 2 países diferentes, e em cada um desses países tem que representar cerca de 1 semestre de trabalho, 30 créditos associados a cada período em cada um dos 2 países, e um deles tem que ser um país do programa, ou seja, um do grupo dos 33. A convenção da subvenção ou a duração do projeto está prevista para 74 meses e o mestrado conjunto tem o compromisso de entregar ou de desenvolver de forma completa 4 edições do programa de mestrado que ali está em causa, sendo que esse programa depois tem que conduzir à atribuição de 60, 90 ou 120 ECTS. Para o lote 2, a medida, como o próprio nome indica e como já percebemos, é muito mais simples, a duração é única, de 15 meses, e as medidas de concessão são de beneficiário único, portanto são projetos em que há apenas um beneficiário, que é neste caso a instituição que pretende lançar as bases para eventualmente um futuro mestrado conjunto com parceiros. E portanto o objetivo é proporcionar-lhe a possibilidade de estabelecer contactos, de organizar atividades de colaboração, tendo em vista a criação de um futuro programa, mas em sede de candidatura tem já que identificar os parceiros que vai associar esse processo. Requisitos. Não vou, enfim, estender muito aqui, senão não temos tempo. De qualquer maneira, apenas dizer que tem que existir o cumprimento e tem que ser asseguradas as normas para a garantia de qualidade de programas comuns. Tem que ser conferido um grau de mestre através de um diploma conjunto ou de um diploma múltiplo, no mínimo por 2 instituições de ensino superior de países diferentes, quando o mestrado for concluído com êxito, naturalmente. A captação de estudantes é da responsabilidade do consórcio que organiza o curso e o processo de seleção tem que ser organizado, transparente, imparcial e equilibrado. É suposto este tipo de cursos promover o intercâmbio de pessoal académico entre os vários parceiros e, em candidatura, os programas de estudo conjuntos devem estar já plenamente desenvolvidos. Não há limitação em termos de disciplinas ou áreas de estudo, depende daquilo que seja a pretensão do consórcio, a necessidade à qual se pretenda responder com este curso e também o interesse que o mercado ou que o universo de potenciais públicos-alvo possa ter ou não. Requisitos das medidas de concessão, desde logo oportunidades para, ou seja, oferecer ou promover oportunidades para desenvolvimento de novas parcerias, melhorar a qualidade e promover a inovação dos programas de mestrado das instituições, aumentar a sua internacionalização e o seu nível de competitividade, a sua atratividade e dar-lhes capacidade de captar estudantes excelentes ou talentosos, ainda promover a cooperação institucional e a mobilidade transnacional de pessoas. Em termos de parceria, para o lote 1, mestrados conjuntos, temos que ter um mínimo de 3 países diferentes envolvidos, sendo que 2 deles têm que ser países do programa e um tem que ser um país terceiro, ou seja, que não pertence ao tal grupo dos 33. Mas pode haver um projeto que apenas preveja a introdução ou a inclusão de países do programa. Não é proibitivo. No lote 2, medidas de concessão Erasmus, como foi dito, é um projeto de beneficiário único e, portanto, apenas prevê a introdução de um país. De forma muito rápida, este tipo de projetos do lote 1, mestrados conjuntos, prevêem para esta nova fase algumas alterações em termos daquilo que são as rubricas orçamentais para financiamento. Há uma contribuição que é destinada às despesas institucionais, será com uma referência de 750 euros por mês, que é depois multiplicada por outras variáveis. Há uma contribuição para bolsas de estudo, para a atribuição de bolsas de estudo a um determinado número de estudantes que venham a frequentar o mestrado. Essa bolsa de referência é de 1.400 euros por estudante e que depois é multiplicado também por variáveis, tais como os meses do mestrado em que ele tenha que fazer a frequência e também o número de estudantes que o projeto envolva, estudantes bolseiros, e ainda há um complemento destinado a abranger necessidades individuais de pessoas que estejam em situação de desvantagem e que pode ir até um máximo de 120 mil euros por projeto. Para o lote 2, aqui trabalhamos com um montante fixo, que é único, 55 mil euros por projeto, e que visam, acima de tudo, financiar custos diretamente associados às atividades, tais como a organização de reuniões ou participação em reuniões e conferências, produção de estudos, processos de acreditação, despesas com viagens e alojamento, custos administrativos, sendo que, no fim, estas despesas têm que ser comprovadas por parte do promotor do projeto. Muito rapidamente, para o lote 1, classificação mínima, mestrados conjuntos 70 pontos, sendo que também é obrigatório e em simultâneo que, em termos de relevância, o projeto tenha uma classificação mínima de 22 pontos.
Para o lote 2, medidas de concessão Erasmus Mundus, pontuação mínima de 60 pontos, e aqui, à semelhança do que vimos nos projetos de capacitação, têm também que pontuar pelo menos metade em cada um dos 4 critérios que são apreciados. Avançando, para ver se não me atraso muito, para uma terceira tipologia de projeto, entrando já nas parcerias de inovação. Portanto, como viram, falámos das parcerias de cooperação em termos dos projetos de capacitação, falámos um pouco das parcerias de excelência em matéria de mestrados Erasmus Mundus. O resto foi falado ao longo do dia, por via da apresentação ou das apresentações que tivemos sobre as universidades europeias, e entramos agora nas parcerias de inovação, que têm aqui também 2 tipologias diferentes de projeto. A primeira são as alianças para a inovação, peço desculpa, mas queria mostrar-vos, cuja a candidatura apenas acontece 15 de setembro, ou seja, para este caso, embora aqui falemos de projetos de larga escala, projetos de dimensão realmente considerável, que envolvem trabalho transsetorial e que vão muito para além daquilo que é a cooperação ao nível do ensino superior, mas pronto, sendo isso também muito mais exigente, também temos para esta ação, para quem tenha esse interesse, mais tempo para eventualmente começar a lançar as bases de um futuro projeto. Muito rapidamente, objetivos das alianças para a inovação: abordar os desafios societais e económicos daquilo que é hoje em dia a agenda europeia, promover projetos que tenham um impacto sistémico a nível europeu em áreas temáticas que são consideradas estratégicas, são enumeradas algumas acima: a questão das alterações climáticas, a economia verde, a demografia, a digitalização, a inteligência artificial, por aí fora. São projetos que visam reforçar a capacidade de inovação no espaço europeu e que visam, naturalmente, para esse efeito, aproximar e pôr em trabalho permanente e numa lógica de reciprocidade aquilo que pode ser designado triângulo do conhecimento, desde logo o setor da educação, o setor da investigação e também o setor empresarial, e ainda projetos que visam estimular a oferta de novas competências e corrigir a inadequação de competências com a qual se depara atualmente a Europa e também o mundo em geral, com a insuficiência de qualificações de determinados níveis que não existem quando mais precisamos e que não existem de algum modo em muitos países. Avançando, em termos de atividades, aqui também temos várias tipologias de projeto ou de atividade. A primeira é o lote 1, alianças para o ensino e as empresas. Aqui, cada aliança para o ensino e empresas tem que incluir pelo menos uma das seguintes atividades: promover a inovação, desenvolver um sentido de iniciativa de empreendedorismo e de competências ou aptidões para esse efeito, estimular o fluxo e o intercâmbio de conhecimentos entre o ensino superior, o ensino e formação profissional, as empresas e o setor da investigação, ou então identificar necessidades de mercado e das profissões emergentes que estejam de algum modo relacionadas com a competência da resiliência. Um lote 2, alianças para a cooperação setorial em matéria de competências. Aqui pretende-se, ou deverão ser executadas as seguintes atividades: abordagem estratégica, tem que haver o desenvolvimento de uma abordagem estratégica em termos de cooperação setorial, tem que haver a concepção de programas curriculares nucleares e programas de formação que sejam consensuais para determinados setores na Europa, tem que existir uma resposta rápida a necessidades urgentes em matéria de competências e que foram em muitos casos agravadas com o contexto pandémico que ainda vivemos, tem que se produzir ou tem que se garantir o desenvolvimento de conteúdos de formação para perfis profissionais emergentes e ainda a concepção de um plano de ação de longo prazo para a aplicação progressiva dos resultados do projeto, ou seja, a sustentabilidade que o mesmo deverá ou não assegurar. Para o lote 1, voltando ao lote 1, alianças para o ensino e as empresas, os projetos podem ter uma duração de 24 a 36 meses e um financiamento máximo de 1 milhão ou de 1,5 milhão de euros em função da sua duração, que pode ser de 2 ou de 3 anos. As instituições participantes terão, como em todas as ações que aqui estão a ser apresentadas, têm que ser detentoras de uma carteira Erasmus e podemos incluir países parceiros ou países terceiros nesta tipologia de projeto. Para o lote 2, alianças para a cooperação setorial em matéria de competências, projetos com 48 meses de duração, ou seja, 4 anos, e um financiamento máximo de 4 milhões de euros associado. Instituições com carteira Erasmus, países parceiros podem participar e aqui as alianças em sede de candidatura têm que escolher necessariamente o ecossistema industrial único que sobre o qual, ou em relação ao qual, ou para o qual vão contribuir e trabalhar.
E por isso é um ecossistema único dos 14 que estão identificados na nova estratégia industrial para a Europa. Eles estão aqui enumerados abaixo, eu não vou entrar em detalhe, mas apenas dizer que para o lote 1, Alianças para o Ensino e Empresas, qualquer parceiro de pleno direito de um país do programa, ou seja, dos 73, pode liderar a candidatura, ou seja, pode candidatar-se enquanto coordenador. A parceria, no mínimo, tem que ter 4 países envolvidos, tem que ter desses 4 países 8 parceiros de pleno direito, ou seja, parceiros que participam plenamente no projeto, e dentro desses 8 parceiros temos que ter incluídos 3 intervenientes no mercado de trabalho, estão aqui enumerados, 3 prestadores de ensino e formação, e ainda tem que existir uma instituição de ensino superior e um prestador de ensino e formação profissional envolvido em cada proposta na qualidade de parceiro de pleno direito. Isto agora pode parecer um pouco confuso, mas depois, talvez com mais tempo, olhando para a apresentação, seja mais claro. Para o lote 2, Alianças para a Cooperação Setorial em Matéria de Competências, qualquer parceiro de um país do programa pode liderar a candidatura. Aqui a parceria sobe, temos que ter no mínimo 8 países e 12 parceiros de pleno direito, sendo que desses 12 parceiros, 5 têm que ser intervenientes no mercado de trabalho, 5 têm que ser prestadores de ensino e de formação, ou seja, ensino profissional ou instituições de ensino superior, e também aqui tem que existir uma instituição de ensino superior e um prestador de ensino profissional envolvido em cada proposta na qualidade de parceiro de pleno direito. Prometo que já não falta muito, embora ainda não esteja a terminar. De qualquer maneira, para o lote 1, Alianças para o Ensino e para as Empresas, a avaliação qualitativa implica que tenham para aprovação um mínimo de 70 pontos, sendo que, neste caso, em cada uma das 4 secções que são avaliadas, que de resto, como já perceberam, são as mesmas em toda a tipologia de projetos, o que varia é a pontuação que tem associada em função da ação que esteja em causa. Mas aqui o grau de exigência é, como bem, superior, portanto, para além dos 70 pontos, tem que garantir pelo menos metade mais 1 em cada uma das 4 secções que são avaliadas. Isto para o lote 1. Para o lote 2, Alianças para a Cooperação Setorial em Matéria de Competências, não é diferente, portanto, mínimo de 70 pontos e também um mínimo de metade mais 1 em cada uma das 4 secções para que possam ter a aprovação. Esta é a última tipologia de projeto, prometo, já não vou demorar muito, são os projetos orientados para o futuro. Este é um dos estandartes do programa para esta nova fase, estão a ser lançados pela primeira vez agora em 2022 e têm muito que ver com aquilo que é o desígnio do próprio Erasmus, quer dizer, para esta fase de 7 anos, o objetivo é que possamos fazer face a uma série de desafios com os quais nos deparamos enquanto sociedade europeia, não só a sociedade europeia, mas como enquanto sociedade global. E, portanto, esta é uma ação que, de algum modo, transporta essa responsabilidade, não é a única, como é óbvio, mas transporta, porque visa ter um impacto transversal ao nível da sociedade europeia e visa abordar uma grande diversidade de matérias, que são hoje em dia as matérias que estão no topo da agenda da União Europeia e da Europa. Em concreto, é uma ação que tem candidatura prevista encerrar para 15 de março, ou seja, não existindo muito tempo, também não existem projetos de referência que possamos consultar, não temos uma boa prática que possamos apresentar porque são novos e, portanto, aqui, talvez a criatividade que também já foi hoje aqui referida como sendo importante em muitas candidaturas, criatividade com consequência, naturalmente, seja uma abordagem importante que as instituições ainda podem ter e que ainda lhes dá tempo para até 15 de março conseguirem pelo menos testar uma proposta, mesmo que no próximo ano tenham que voltar a revê-la e voltar a submetê-la. Muito rapidamente, objetivos são projetos que visam apoiar a cooperação transnacional e que visam focar-se em atividades setoriais ou intersetoriais para a promoção da inovação, criatividade e participação, tem como objetivos gerais inovar e impactar o ensino e formação em vários domínios, contribuir para o reforço da capacidade de inovação da Europa, inovar ao nível das práticas e das políticas, apoiar ideias para o futuro com potencial de integração setorial, desenvolver e transferir métodos e práticas educativas que sejam inovadoras e revolucionárias para a educação e formação em particular, e juventude e desporto, e também para a sociedade em geral. Que tipo de atividades podem ser previstas para este tipo de projetos? Produção de resultados setoriais ou intersetoriais em grande escala, organização de atividades de formação, análise de contextos políticos, investigação sobre políticas e sobre adaptações institucionais, lançamento de atividades piloto para
testagem de soluções inovadoras, eventos ou atividades de rede, atividades de exploração de resultados para divulgação à comunidade ou a um determinado setor educativo e ainda atividades de reflexão, de investigação e de experimentação de ideias inovadoras. São projetos de larga escala que visam identificar, desenvolver, testar ou avaliar abordagens inovadoras com potencial de integração, melhorando assim os sistemas de ensino, formação e juventude. São projetos de ideias orientadas para o futuro, para responder às principais prioridades europeias e que visam ter um efeito inovador substancial nos métodos, nas práticas, nas políticas e também contribuir para uma participação ativa e para a coesão social europeia. Há aqui também várias tipologias, o lote 1, prioridades intersetoriais, projetos de 2 a 4 anos de duração e um financiamento máximo de 800 mil euros. São projetos que podem ser respeitantes a diferentes setores educativos ou estabelecer pontes entre diferentes setores educativos e devem incidir numa de duas prioridades, a 1 ou a 2, em concreto a 1, apoiar a educação digital inclusiva e de qualidade, a 2, apoiar e adaptar os sistemas de ensino e formação à transição tecnológica. Ecológico. Há um lote 2 para o ensino e formação profissionais, é focado neste setor do ensino e formação profissional, mas como todos sabemos, não está por esse motivo interdita a participação das instituições de ensino superior, aliás, não só não está interdito, como é, em muitos casos, se não sempre, aconselhável. São projetos que têm 24 meses de duração, financiamento máximo de 700 mil euros e que dizem respeito ao setor do ensino e formação profissional, como eu referi, visam também trabalhar em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência, recorrendo ao ensino e à formação como facilitadores da recuperação económica e social e da transição justa para uma economia mais digital e mais verde. Deve incidir numa de 3 prioridades, a 3, a 4 ou a 5, pacto para as competências, investigação aplicada no ensino e formação profissional ou então competências verdes no setor do ensino e formação profissional. Há ainda um terceiro lote ligado à educação de adultos, com projetos de duração de 24 meses, financiamento máximo de 1 milhão de euros e que, acima de tudo, devem incidir na prioridade 6, ou seja, percurso de melhoria de competências, novas oportunidades para o público dos adultos e que, em concreto, tem associadas 3 fases, desde logo uma fase de avaliação de competências, uma fase de oferta de aprendizagem adaptada e, por fim, o reconhecimento dessas mesmas competências que foram adquiridas. Quem pode candidatar-se a este tipo de projetos? Qualquer parceiro de um país do programa, uma vez mais. Para todos os lotes tem que existir pelo menos 3 parceiros de 3 países do programa, sendo que 2 deles têm que ser Estados-membros da União Europeia, porque, como vimos, estão lá os 27, mas depois estão mais 6 Estados que são Estados associados, mas não são membros. Para o lote 2 em concreto, tem que existir, no mínimo, 3 dos países participantes têm que envolver empregadores e organizações de ensino e informação no projeto. Para o lote 2, aquele que é ligado especificamente ao ensino profissional, e para o lote 3, ligado à educação de adultos, tem que existir pelo menos 3 dos países participantes que incluam entidades públicas ou privadas que sejam responsáveis pela organização e ou financiamento e ou prestação de serviços educativos a adultos. Isto é muito denso, como é óbvio, não é possível desenvolvermos o suficiente hoje aqui e cada uma destas tipologias de projeto quase que daria também para uma sessão, não digo de um dia, mas pelo menos de meio dia, e portanto eu já caminho para o fim. Tem que ser, em termos de avaliação qualitativa, aqui também há um nível de exigência que é elevado, 70 pontos como pontuação mínima, que para cada uma das 4 secções avaliadas implica também, para a aprovação, que seja obtida pelo menos metade da pontuação que está prevista. Por último, e este é mesmo o último slide com o conteúdo que eu trago, eu acho que isto, de algum modo, esta imagem que não é da nossa autoria, vem de um dos slides da Comissão Europeia, de um dos vários, acho que deixa aqui de forma clara aquilo que pode ser o percurso. Não tem que ser assim necessariamente, não tem que se triar todas as fases deste percurso, mas pelo menos demonstra em termos daquilo que é o nível de compromisso, o nível de complexidade e também o nível de estratégia temporal
podemos perceber aqui o tipo de parcerias que o programa põe ao dispor das instituições e, em função da sua complexidade, qual é aquele que seria um percurso desejável num cenário ideal. Desde logo as parcerias de cooperação, aquelas onde nós podemos encontrar as parcerias de cooperação que são geridas pela Agência Nacional ou as parcerias de capacitação. Depois uma segunda fase onde encontramos as parcerias para a inovação, as alianças e os projetos que estão focados no futuro. E depois avançando já para um nível de excelência e de compromisso muito mais profundos, os mestrados conjuntos Erasmus Mundus e a sequência natural, as universidades europeias, que hoje ao longo do dia fomos podendo conhecer de forma muito aprofundada. Deixar apenas esta indicação: todas estas ações são ações centralizadas, a agência está naturalmente disponível para apoiar no esclarecimento de questões que possam surgir e que possam ter, mas saibam, para quem não sabe, que a candidatura é feita não no portal Erasmus+, ou não na plataforma Erasmus+, mas sim no antigo portal do participante, o portal Funding and Tenders, e que a agência responsável por cada uma destas ações é a agência executiva. E com isto termino. Muito obrigado. Muito obrigado.